Olá, nossa conversa hoje vai ser com a Gláucia, da Interhunter e da Hunter Fortec. Vamos esperar que o Instagram convide as pessoas, avise que nós estamos ao vivo. Já aproveito para informar que essas lives ficam todas gravadas no IGTV e no meu canal do YouTube. Esperar a Gláucia chegar. Olá. Ah, ela aí. Olá, Gláucia. Olá, Olá, querida. boa tarde. Ótima tarde para nós, tudo bem? Muito bem, e você, como vai? Graças a Deus. Você sabe que o assunto é tão denso, né? Tão atual, que os meus comentários aqui são tão grandes, as perguntas são tão atualizadas para esse momento, que eu acho que a gente precisava de um pouco mais de tempo. Mas, Pois é, vamos fazer vamos fazer o melhor, né? Com o tempo que temos. exatamente. Eu já deixei avisado que essa live vai ficar gravada no IGTV. E Ok, no meu Instagram e no meu YouTube, e eu disponibilizo para você também, para que se você quiser colocar em algum lugar, está à disposição. tá Tá ótimo, bom? Ju, muito bom, muito bom. Obrigada por ter aceito o meu convite. Foi uma Agradeço satisfação. muito. Delícia. Querida, então vamos conversar, porque o assunto é extenso e tem muita coisa, é muito densa o conteúdo, então para a gente aproveitar bastante. Então o título da nossa conversa, como ficam as relações na era da transformação digital, né? Eu acho que Perfeito. assim, até para o seu público, só porque é meu presente, eu sou Juliana, sou psicóloga, sou pós-graduada em administração de recursos humanos e tenho 25 anos de experiência com o setor de serviço, que é o atacadista distribuidor. E aí nós Bastante vamos tempo. tratando por esses assuntos todos, pela minha experiência, pela sua, e a gente tentar nos ajudar e ajudar as pessoas que possam nos acompanhar ao que fazer no momento desse, né? Perfeito. Queria que você se apresentasse primeiro. Claro. Então, formalmente, muito obrigada, Ju, em nome da Interhunter, do nosso sócio-diretor, Carlos Lacerda. Agradecemos bastante o seu Um convite. abraço para ele. Ah, certamente ele já está entrando aí. Estavam lá com Entrou o aí trabalho, agora. acabou de entrar. O Lacerda acabou de entrar. Então, agradecemos bastante, né? São duas empresas, a Interhunter e a Hunter Fortec, ambas direcionadas a recrutamento e seleção de profissionais, né? E a Hunter Fortec, justamente é a empresa mais nova do grupo, foi criada justamente em função desse momento que estamos, né? De transformação digital. A gente já tinha essa programação, mas ela, como todos, né, tiveram que acelerar alguma coisa, então nós também aceleramos e temos aí a caçulinha do grupo, que é a Hunter Fortec, totalmente engajada com esse momento de transformação digital. Muito bom. Acho que é bom a gente começar do começo, né? Vamos. Vamos falar sobre a transformação digital que foi catalisada, né, nesses últimos meses de uma forma assustadora. Né? O que era programado para 2, 3 anos foi catalisado em pouquíssimos Alguns meses. meses. E o que fazer com isso? O que é e como que a gente pode fazer essa transformação nas empresas? Perfeito. É importante entender, Ju, que as relações, a humanização e a transformação digital não pode ser considerado um paradoxo. Pelo contrário, se elas não estiverem absolutamente unidas, essa transformação não acontece, né? Porque a transformação digital nada mais é do que uma mudança de modelo mental,
uma mudança de cultura dentro das empresas. E para isso a gente tem que ter uma atuação muito forte das lideranças. Então, tudo aquilo que era solicitado das lideranças, agora vai ser colocado à prova, né? Porque se o líder realmente não tiver uma empatia, não engajar, não participar, não compartilhar, a transformação digital não acontece, né? Como todo processo. Você não acorda um dia assim, com uma vontade incontrolável, por exemplo, de mudar de emprego. É um processo, é uma coisa que vem caminhando, você já vai amadurecendo aquilo, né? E é o que está acontecendo com a transformação digital. Só que, como você falou, fomos impulsionados, né? Então, essa transformação que era para 2 anos veio aí em poucos meses, e estamos todos lidando com isso, né? Com todos os medos, todas as inseguranças, todas as ansiedades. E não temos muitas escolhas, né, Gláucia? Não temos escolha. É isso mesmo. Principalmente isso, Ju. Precisamos partir para irreversível, esse... né? E aí vem a questão do mindset, né? Esse ajuste de mindset. A gente percebe que algumas empresas estão um pouco sem saber ainda em que investir, como investir, de que forma investir. O que a gente sabe é que tem que ser feito um investimento, não, como você disse, não transferindo a questão da tecnologia em detrimento das pessoas, mas automatizando e otimizando este processo para que os resultados sejam melhores. Isso. Acho que a palavra do dia, né, é eficiência, né, Ju? Acho que hoje todos buscam eficiência, com um único foco, o cliente, né? Todo mundo hoje está buscando a experiência do cliente. Como agradar o cliente, porque agora ficou tudo muito exposto, né? É tudo muito rápido que acontece. As entregas são rápidas e o cliente está ali, muito em cima, analisando como que aquela entrega está sendo feita para ele. Então, o foco de tudo tem que ser o cliente, né? A eficiência para atender o cliente, porque se você não fizer, o concorrente faz. Exato. E aí eu fico pensando muito em algumas palavras que a gente andou escutando por aí, né, nesse momento de pandemia. Eu de home office, né, trabalhando bem mais do que estava, mas assim, mudança de mindset, soft skill, hard skills, né, eu acho bom a gente tratar um pouco disso, porque as relações vêm muito do investimento nas soft skills. Né? Eu queria que você me falasse o que você percebe dessa relação, nesse momento, dessa transformação digital e essa necessidade desse investimento nesse tipo de habilidade. Perfeito. Que é tão pessoal, né? Que é tão pessoal. Exatamente. É o treinamento, é a recapacitação, e aí nós temos vários viés, né? Por exemplo, um tema que foi abordado em uma live que participamos ontem é a longevidade. Veja, hoje a gente tem que conviver, o ambiente de trabalho tem pessoas jovens, super conectadas, super atualizadas com a digitalização, com a tecnologia, mas nós temos obrigatoriamente que ter a geração madura, Ju, porque senão a coisa se perde, o processo se perde, né? Aqui você tem um conhecimento tecnológico, uma energia, uma coisa do fazer. E aqui você tem a senioridade, a maturidade, a mentoria para direcionar esse caminho. Então isso já é um ponto de atenção para os RHs, né? Vamos recapacitar a geração 50 mais, a geração mais madura, porque ela tem muito a contribuir com a empresa, tem muito a ajudar, né, os jovens que estão entrando para toda essa tecnologia. Lideranças, falamos e reforço, a liderança tem que ser o alvo hoje das empresas, porque se a liderança não estiver afinada, não estiver conectada, não estiver com a empatia, a transformação não acontece. Vou dar um exemplo muito simples, home office, né? Hoje todo mundo discutindo o home office, que maravilha, né? Ou hell office, né? Ou hell office, né? Era o ponto. Então, veja, algo que sempre foi muito pleiteado e de repente, puf, né? Da noite para o dia estamos todos em home office. Quem tem um ambiente de maior privacidade, de maior isolamento, de concentração,
está no céu, né? Está perfeito. Só que essa não é a realidade da maioria. A maioria, da noite para o dia, está com os filhos dentro de casa, sem uma funcionária agora, que estão voltando aos poucos, né? O apoio das funcionárias, famílias grandes, né? Que às vezes não tem um cômodo onde você possa se isolar. Então, como um líder pode ter a mesma, solicitar a mesma cobrança de uma pessoa em condições diferentes hoje? Não dá, né? Quem está num ambiente menos propício em casa está estressado, está super ansioso, está com medo de perder o emprego. Então, isso tem que ser considerado. E a empatia, né, Ju? A empatia que tanto se fala e que agora vamos realmente tentar nos colocar no lugar do outro. E os RHs tiveram um papel determinante nesse movimento todo. É um papel de comunicação, um papel de adequação das condições, esse olhar, né, entre as decisões da empresa, os resultados da empresa e a equipe, né, que está aqui com uma série de questões a serem resolvidas. Então, os RHs vêm desenvolvendo um trabalho brilhante, Ju, brilhante nesse movimento todo. Nesse momento de crise, né, que eu considero isso um momento de crise, né, porque nós precisamos nos reinventar, a gente precisa viver um futuro cujo passado a gente nunca viveu. Uhum. Né? É um momento de muitas incertezas. Então, acho que realmente os RHs eles vêm dando esse suporte da comunicação, da segurança, apoiando a liderança para que possam acessar os seus colaboradores de forma efetiva, né? E assim, a gente tem visto muitos resultados muito legais. No atacado, principalmente, eu conversei com o diretor de RH do Martins, que me falou coisas assim extremamente interessantes e como houve um engajamento de toda a equipe, não simplesmente do RH. O RH levantou a bola, mas todos os colaboradores colaboraram significativamente. Ele comentou assim: Juliana, nós tivemos algumas surpresas, inclusive, de que o RH fez algumas propostas e algumas linhas de comunicação. E os representantes comerciais, por exemplo, naquela época, no começo, lá na segunda quinzena de março, que os postos de gasolina estavam fechados, que não tinham restaurantes, abastecimento, todo mundo com muito medo, ele disse: os nossos RHs foram atingidos pela cultura, que foi repassada pelo RH do Martins, e os RHs eles passaram a receber os motoristas nas suas próprias casas. E não simplesmente apenas por um prato de comida, mas até por um banho. Olha. Isso foi um trabalho que começou e que entrou na cultura, né? Entrou na cultura da empresa e eu achei sensacional. Mas é isso mesmo. É um momento, como você colocou, de crise, porque foi algo extremamente súbito, mas a gente tem muitas coisas positivas, como tudo, né, Ju? Tudo a gente sai com um saldo positivo, justamente nesses aspectos de solidariedade, de enaltecer competências, né? Como já falamos aí, as lideranças, a empatia, a curiosidade. Hoje, você tem que ser curioso com tudo que você faz, tudo é questionável, tudo você tem que ver, dá para fazer de uma forma melhor, de uma forma mais eficiente, de uma forma a atender melhor as partes, né? Conexão, né? A conexão, a coletividade, o senso da coletividade. É isso mesmo, é isso mesmo. Então, eu acho que nesse aspecto a gente tem ganhos importantes. O trabalho home office também acabou trazendo um pouco mais de produtividade. A gente, apesar, né, de alguns cenários, como já falamos, não terem sido tão favoráveis, mas hoje você está conseguindo concentrar mais em atividades, em inovação, em revisitar os seus processos, em sair um pouco daquilo, por exemplo, na nossa área, né, recrutamento e seleção, Ju. Entrevista. Entrevista era uma coisa que muitos clientes questionavam. Mas entrevista por vídeo, vocês não fazem entrevistas presenciais? Sim, fazemos entrevistas presenciais. Só que a gente estava vendo que o copo estava subindo. E que sentido? Puxa, a entrevista presencial, ela toma um tempo grande, né, do candidato, que às vezes está trabalhando, e aí nesse caso ele perde meio período. O tempo de deslocamento mais a entrevista é meio período que ele perde. Né? E aí o cliente
quer pressa, lógico. Quando ele contrata a consultoria, ele quer o processo com agilidade, é essa entrega que a gente tem que fazer. Mas, ao mesmo tempo, a gente depende da agenda do candidato que está trabalhando, etc. Bom, Ju, caiu por terra, né? Quer dizer, caiu por terra no sentido que está comprovado de que hoje os processos seletivos podem ser feitos online, podem ser feitos por vídeo com a mesma qualidade. É lógico, você tem que ter uma entrevista final, 1, 2 entrevistas finais presenciais, né? Mas 70%, 80% do processo você pode fazer online. Não precisa pedir para o candidato se deslocar 2, 3, 4 vezes, né? Então, é um assunto que eu acho que está amadurecido na cabeça das pessoas, dos clientes especialmente, né? E foi um grande ganho, né? Acho que todos ganharam aí com essa introdução do processo seletivo online. Eu acho o seguinte, tanto essa questão do processo seletivo, mas o próprio trabalho em si, né? Por questões culturais, muitas empresas tinham muito receio. Não vou deixar o funcionário em casa, né? Como é que eu vou controlar esse colaborador? Como é que eu vou medir a produtividade dele? Né? Tinha muito esse receio. Quando as pessoas viram que não tinha muito jeito, né? Que todo mundo de home office, e que o trabalho continuou, e às vezes com melhor qualidade, isso caiu um pouco por terra. Eu fico me perguntando se isso perdurará pós-pandemia. Qual que é a sua opinião sobre isso? Olha, o que vai acontecer após pandemia é só com uma bola de cristal, né? A gente tem, é pergunta de $1 milhão, não, né? veja bem, nós temos alguns indicadores, alguns indícios, né? Alguns indícios de algumas coisas eu acho que é caminho sem volta. Então falamos aí, por exemplo, do processo seletivo, acho que é caminho sem volta por vídeo. O home office, ele vai ficar 100% validado? Acho que não, acho que tem uma coisa híbrida também, que somos seres humanos, a gente gosta do convívio, a gente gosta de estar junto, gosta do cafezinho, né? Então eu acho que a gente vai chegar num meio termo que vai ser bastante saudável, né? E aí, Ju, cabe até um alerta aí para a área comercial, já entrando um pouquinho aí na segmentação, né? Da área comercial, que como nós trabalhamos muito segmentados para comercial, marketing e trade, é uma área que a gente tem contato diariamente. Os compradores identificaram que hoje é possível fazer os pedidos online. Quer dizer, já era, né? Mas tinha aquela coisa de agendar a visita, reunião, etc. Só que, de repente, parou e é tudo online. E agora que está retomando, né? O comprador agora, para agendar uma reunião com o vendedor, ele vai pensar 2 vezes, né? Eu preciso dessa reunião presencial? E aí cabe, Ju, ao olhar do vendedor, migrar definitivamente para a venda consultiva, que era um outro processo que vinha caminhando, né? Vai, não vai, vai, não vai. Agora tem que... Tem 20 anos que eu falo sobre isso. 20. Agora é a hora. Agora é a hora. Por quê? Porque se não tiver uma entrega, além de mostrar um produto com uma tabela de preço, o comprador vai falar, faça isso online, né? Agora, se você tem uma entrega maior, e o que é uma entrega maior para o cliente, para o comprador? É entender a dor dele, né? De novo, empatia. E você só vai saber disso se você tiver relacionamento. Relacionamento, isso mesmo. Isso mesmo. Então, interesse genuíno, né, pelo negócio, pela dor, pelas perspectivas, conhecer realmente quem ele é. É muito importante fixar isso, Ju, que transformação digital e relacionamentos, relações humanas estão absolutamente conectadas. Um não vai existir sem o outro. Não vai existir sem o outro. Né? Não podemos robotizar esse processo. Né? E isso que você falou, você precisa estar muito próximo do seu cliente. Não basta você pensar na sua meta, você tem que entender qual é a meta do seu cliente e o que está tirando o sono dele para atingir essa meta. Aí, quando você entra com uma solução, com uma ideia, com algo que ajude nessa concretização, aí ele vai querer te ver toda semana, vai querer sempre falar com você, você sempre está levando coisa nova, mas tem que entregar conteúdo, né? Tem que levar algo mais, né? O Marcelo está dizendo, relacionamento é vestir os sapatos do cliente. Perfeita a colocação dele.
Tem uma outra pergunta aqui que foi interessante. Omnichannel ganhando força na estratégia de multissegmentação dos canais de vendas e distribuição. E é isso, e o cliente ele vai ter o relacionamento, não necessariamente do processo de compra e venda, mas ele vai fazer a opção onde ele se sentir melhor, né? Justo. Então, a importância desse relacionamento ser efetivo e genuíno. É isso mesmo, Ju. Quantas compras online você fez nessa pandemia? Como foram as suas experiências, né? Tudo bem, estamos num Algumas eu momento não de vou voltar transição, nunca né? mais. Estamos num momento de transição, ok. Mas tem coisas que são aceitáveis e outras nem tanto. Eu também estou que nem você. Tive experiências ótimas e tive experiências que eu não vou voltar. Né? Eu não pretendo retornar. Outro dia eu achei interessante um profissional que faz parte da governança corporativa de uma grande empresa, ele dizendo que tinha um vizinho próximo que entrou na questão da transformação digital. Ele implantou um e-commerce na lojinha dele, uma lojinha muito pequena. E ele, querendo ajudar esse vizinho, né, da rua, ele perguntou, mas como é que eu faço para comprar? Olha aonde chega, né, a vontade, mas às vezes o despreparo das pessoas. Ele falou assim, não, você vai me mandar a foto do seu cartão de crédito frente e verso, e aí eu vou te mandar o produto. Então, eu acho que assim, é para todos? Tem que começar rápido? Não, mas tem que ser agora. E tem que ser da forma correta. Isso. Olha, sintetizou maravilhosamente bem, Ju, porque realmente uma experiência ruim para o cliente é o que a gente fala, a gente leva muito tempo para conquistar o cliente e perde no estalar de dedos, né? Então, é isso mesmo, tem que ser rápido, é para agora, é irreversível, mas tem que ter processo, né? Tem que ter os processos por trás, né? Falando em processos, sim, só fazer uma claro. observação em relação ao RH que eu acho importante. Né? Você falou do recrutamento e seleção, que pode ser né, o online, óbvio que vai ter que ter um momento presencial, mas ele pode caminhar por esse viés. Avaliação de desempenho cada vez mais digitalizada. A avaliação de desempenho, veja, a parte... Através dos números, né? Através de indicadores. Isso, mas nada substitui a conversa com a liderança. Nada, né, Ju? nada, E, aliás, nada. Foi bom você tocar nesse ponto, que vamos esquecer aquela avaliação anual, né, gente? Porque isso daí não, né? É desnecessário até reforçar isso, né? A avaliação é no dia a dia, o feedback é na hora, é no momento, né? Com aquele olhar, né? Exatamente. Ao lado do colaborador, mostrando, olha, parabéns, foi bacana, gostei disso daqui, você trouxe uma inovação, uma ideia nova. Olha, aqui esse ponto não ficou tão bom, precisa ajustar. É na hora, porque não adianta daqui um mês, uma semana, 10 dias, não importa. Lembra aquele dia? Não lembro. Que dia? Não, né? Sem impacto nenhum, né? Então, e Ju, olha, hoje, para você ser líder, eu acho que você tem que pensar bem se essa é a sua vocação, né? Porque concordo plenamente. Tem pessoas que são tecnicamente, né? Isso mesmo. Tem pessoas que são tecnicamente muito capazes, mas que escorregam um pouco nessas soft skills, né? Nessa empatia, nesse olhar, nessa disponibilidade para o coletivo, né? Porque está preocupado com outras coisas. Eu acredito que seja um dom, acredito que pode ser aprendido, mas ele tem que ser primordial na hora do recrutamento desse líder. É verdade, você tem razão, porque senão você perde um ótimo técnico e um líder que não vai conseguir fazer as entregas a contento, né? Você perde dois profissionais, né? Dois profissionais. Você perde dois. Eu costumo dizer que a partir do momento que você assume um cargo de liderança, minimamente vai ser 60-40. É 60% com olhar para a equipe e 40% para suas atividades rotineiras do dia a dia. Né? Toma tempo, toma energia e por isso precisa gostar. Né? Senão você faz de qualquer jeito e aí é muito ruim porque você não forma bons líderes. Hoje, cada vez mais, aí voltando um pouquinho em atração, as pessoas
a nova geração, eles não estão escolhendo tanto qual empresa, eles escolhem o líder, Ju. Eles chegam no processo seletivo super preparados. E eles fazem todo o processo seletivo e depois é a vez deles fazerem as perguntas, né? E eles querem líderes preparados. Esse é um foco muito grande hoje de motivação para os líderes. O que essa liderança vai me ensinar? É uma liderança inspiradora? Eu vou poder me mirar nesta pessoa quando eu for um líder? Olha que bacana isso, né? Olha que legado. Isso aí, para mim, é um grande desafio. Porque você colocar numa mesma sala pessoas maduras, né, de outras gerações, que dão valor a outras coisas, com esses jovens que estão chegando, que têm propósito, que querem fazer parte, juntar esses dois é um grande desafio, no meu ponto de vista. São interesses muito diferentes. São interesses muito diferentes. E a gente fazer com que isso dê certo, tem receita? Treinamento. Treinamento de lideranças, recapacitação, né? É um trabalho longo para o RH, um longo trabalho. E outra, Ju, não são aqueles treinamentos que você leva o grupo uma semana e fica trancado num hotel, né? São pílulas de desenvolvimento. Foi-se o tempo, né? São pílulas de desenvolvimento. É online, é um podcast, é um vídeo, é 5 minutos, algo interno da empresa. São pílulas, é coisa rápida. Com que frequência? O tempo todo. O tempo todo. Né? Porque ele tem que ser alimentado, né? Quantos treinamentos parrudos que a gente fez lá atrás e vai sair todo mundo, ai, que maravilha, que lindo, que maravilhoso. Dali uma semana está todo mundo na vida como ela é e não se lembra quase nada daqueles conceitos, né? Enquanto você, tendo essa abordagem de treinamentos mais curtos, a coisa é mais efetiva, né? Mesmo em termos de atualização, não desmerecendo os MBAs e as pós-graduações, que ainda são bastante válidas, mas tudo no seu tempo, né, Ju? Quando você pega as idades mais maduras, 50 a mais, vamos falar a verdade, a gente já não tem essa disposição, essa disponibilidade para fazer um MBA de 2 anos e meio à noite, né? Vamos em coisa rápida, em coisa curta, né? Marketing digital, vamos aprender marketing digital, é um curso curto, 2 meses, 3 meses, pronto, você já consegue falar sobre marketing digital. É verdade. Você sabe que, assim, cada hora que você fala uma coisa me vem uma na cabeça, né? Aí me fala muito da questão da agilidade. As pessoas têm que ser ágeis, os treinamentos têm que ser rápidos, têm que ser instantâneos, têm que ser frequentes, né? Quase que como dose homeopática, né? Para que atinja realmente o seu objetivo. E outro dia eu li uma frase que eu achei interessante, seguinte, na questão das empresas mesmo, né? As reuniões, elas têm que ser para decidir, não reuniões para agendar as reuniões. Quantas vezes você já não teve uma reunião longa para agendar outra reunião? Nesse momento de transformação digital, é agilidade. Exatamente, Ju. É isso mesmo. É agilidade mesmo. E essas reuniões consomem muito, né? O corporativo. Elas são importantes, é lógico, de alinhamento, de informações, isso é muito necessário, mas elas consomem demais. Eu acho que revisitar essa objetividade vai fazer parte de todo esse processo, com certeza, né? Hoje você tem empresas que abominam reuniões com apresentação. Sabe aquele PowerPoint maravilhoso que você fica uma semana se preparando com a florzinha, com a letrinha, com a cor, com a nananana? Elas não têm mais isso. É uma folha de papel com a pauta. Antes da reunião, todos leem 5 minutinhos para ler a pauta. Quem convocou a reunião fala sobre a pauta. Tem uma discussão ali muito rápida e objetiva e está encerrado, né? A Gi Oliveira está dizendo aqui, né? Menos PowerPoint, mais conteúdo. É isso mesmo. Minha filha, é que ela trabalha justamente numa empresa que preconiza isso. Muito bem. É nova geração. É nova geração. É verdade. A gente aprende com eles, viu, Ju? Olha, outra coisa que eu queria mencionar aqui. Fique sempre perto de um jovem.
mais jovem que você. Mesmo que você seja jovem, procura um mais jovem que você. Porque você Exato. aprende muito com eles, muito. Eles irritam às vezes, viu? Mas você aprende com eles. Eu tenho 2 exemplares, eu sei como é que funciona. E aí você falou uma coisa que para mim tem feito muito sentido, né? E aí tem umas historinhas, né? A historinha do xícara cheia, né? Que a pessoa já não cabe mais porque ela já está completa de conteúdo, né? Não precisa, não é necessário. E quanto a gente tem visto hoje essa necessidade de aprender, desaprender e reaprender. Reaprender. Essa necessidade de estar sempre buscando. Inclusive, eu acho que é um problema, inclusive, que eu tenho, a questão da disciplina. Porque é tanta informação que a gente tem acesso. É, Eu falo assim, você puxa uma pena, vem uma galinha inteira. é Porque é isso mesmo. muito conteúdo que você vê que você não sabe nada daquele assunto, tão corriqueiro para outras pessoas. E como você tem que buscar essa informação, né, Uhum. para você estar. E aí isso também gera uma ansiedade muito grande. Gera. Gera, e aí cada um tem que ter os seus recursos, ferramentas e blindagens, né, Ju? Porque nós estamos num momento, lógico, de muitas demandas, é um rolo compressor, né? Você sai da cama, vem aquele rolo compressor com as demandas. Já fez aquilo, não sabia isso, não aprendeu aquilo, viu tal notícia, não respondeu o e-mail, viu o WhatsApp, te mandei uma informação, olha, liga para fulano, não, não. Mas aí ter realmente cada um ter os seus recursos para poder lidar com isso, né? A dinâmica é essa. Você tem que lidar com intenção, não com expectativa. A intenção tem que ser sempre a melhor, né? A minha intenção hoje, batendo esse papo com você, é fazer uma entrega de muito bom conteúdo. É uma entrega que a pessoa que saia daqui saia com algo adicionado, né? Mas eu não posso lidar com a expectativa é de cada um, né? Muito pessoal, né? Então, Bem pessoal. a gente tem que pensar sempre qual é a sua intenção e que seja a mais positiva possível. Expectativas são dispersas, diluídas, cada um tem uma história de vida, tem algo que o motiva e é difícil você sempre conseguir atender todos, né? O tempo todo. Me fala da Hunter Fortec. Ah, Como Hunter. atual. Ok. A Hunter foi uma demanda que já vínhamos estudando até por solicitação dos nossos clientes, né? Que trabalhamos, como você sabe, muito focados em comercial marketing e trade marketing já há 12 anos. O Lacerda tem um longo histórico nessa área, indústria de bens de consumo, conhece todos os segmentos, todos os canais de distribuição. E aí os clientes aos poucos nos perguntavam, né? Mas essa segmentação é ótima, mas eu tenho demandas agora para tecnologia, para toda essa transformação. E nós já vínhamos fazendo esse desenho, né? E a intenção era de inaugurar a Hunter Fortec em agosto. Mas com a pandemia nós aceleramos, Ju, e aí estamos então já com um grupo, né, 2 empresas, segmentação para comercial, marketing e trade e para transformação digital e tecnologia. E aí são abordagens bem distintas, né? Enquanto aqui na Interhunter você tem um perfil de candidato bastante experiente, segmentado por canais, e que o cliente solicita uma estabilidade e um conhecimento, relacionamento profundo, etc. Na Hunter Fortec, a coisa é muito rápida, muito ágil, é altíssima demanda. São profissionais que às vezes estão em formação e que você tem que buscá-los, todos muito jovens, entender as motivações, aquilo que eu te falei. Muitos deles não querem saber qual é a empresa, eles querem saber quem é o líder, né? O que eu vou aprender com esse líder? Então, tá muito gostoso, está muito interessante aí essa complementação das 2 empresas. Tem muito profissional disponível nessa área? Na parte de tecnologia, menos, né? Nós estamos nesse momento com alta demanda e poucos profissionais disponíveis. A gente tem uma terceirização muito forte, né? Em algumas áreas de programação, desenvolvimento, etc. E uma rotatividade grande também, porque é por projeto, né, Ju? Então, é um pouquinho diferente, especialmente para essa base. E depois você tem toda a parte de BI, Analytics, cientistas de dados, que são áreas novas, são profissionais que estão em formação, são os matemáticos, estatísticos, que fazem modelagem atrelada à tecnologia, a softwares. Então,
são áreas que estão nascendo, que estão começando agora e certamente com muito impulso, por causa de e-commerce e toda essa transformação. Né? Muito interessante. Quando você falou, Ju, retomar um pouquinho sobre os modelos de trabalho, né? No nosso bate-papo dessa semana, nós comentamos um pouquinho sobre terceirização, compartilhamento, uberização. Acho que são pautas interessantes para a gente trazer. Pejotização, né? A gente conversando outro dia sobre esse assunto, né? Eu fui ler depois um outro artigo dizendo sobre isso, que essa uberização e essa terceirização tem muito a ver com a pejotização, né? Que é você, muitas vezes, tirar os encargos, né? É um dos pontos, mas aí eu me pergunto, como é que fica essa relação, essa prestação de serviço? De novo, eu acho que tem atividades que não cabe, né? Pelo menos por enquanto. Pode ser. Sim, as atividades nunca, né? Fim, não. As atividades fim, eu nunca, acho que não, né? Sim, mas as atividades fim não seria interessante porque é o seu próprio negócio. Exatamente. Agora, as periféricas, ok. Exatamente. Então, o que a gente fala de demanda contratar por demanda, né? Por que você, por exemplo, as lojas de shopping, por que você precisa ter um funcionário lá de segunda a sexta, das 9 às 15, às 16, sendo que a gente sabe que segunda-feira de manhã, por exemplo, é um dia de pouco movimento, né? Então, acho que essa mobilidade vai levar de novo à eficiência, né? Você fazer por demanda, por projeto, né? Peguei nesse gancho até por conta do pessoal de TI, que é muito contratado com o PJ por projeto. Senão você leva muito o seu custo e fica ineficiente. Você tem uma pessoa ali quase que ociosa em algumas atividades, né? Falávamos sobre a cadeia de distribuição, que você conhece maravilhosamente bem, né? A gente sabe que logística no Brasil é um desafio incrível, incrível, né? A gente ficou parado no tempo, não temos ferrovias, enfim, temos locais de difícil acesso, locais caros e tudo. Hoje você já tem aplicativos que fazem essas entregas compartilhadas, customizadas, né? Por que você precisa com um caminhão vazio, né? Contrata alguém que já vai encher aquele caminhão e vai fazer a sua entrega de forma mais eficiente, né? Então, são eles falam, inclusive, em depósitos, né? Depósitos compartilhados, né? Eu acho que vem um outro modelo de negócio por aí, né? Sim. Que reduza esse custo, otimize o processo, para que tenha maior agilidade e menor custo. Sem dúvida, sem dúvida. Acho que são as palavras de ordem, né? A liderança, o customer experience, o foco no cliente e a eficiência. Eu acho que tudo acaba girando em torno disso, né? De você conseguir revisitar os seus processos e mudar o modelo mental, né, Ju? Mudar o mindset, principalmente. Né? Aquela coisa, mas sempre foi assim, é o tal do complexo de Gabriela, né? Nasci assim, vou morrer assim. Acho que já não cabe mais, né? E nem Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não. Não. Eu acho que você tem que ser autor do seu negócio. Não dá para deixar o bel prazer, porque senão... E já está acontecendo, né? A dança das cadeiras. Empresas que estavam muito bem posicionadas, perderam espaço. Empresas pequenas, que ganharam bastante espaço nesse momento, porque se adaptaram, né, de uma forma ágil nesse momento tão estranho. Né? E eu que eu tenho dito, né? E sempre falei, se você não está achando esquisito, você não está entendendo nada. Porque realmente é um... E assim, e não tem receita de bolo, né, Gláucia? O que funcionou para aquela empresa vai funcionar para mim. As coisas não são assim. Eu vou vou fazer um aplicativo, vou comprar um aplicativo porque funcionou. Não vai ser assim. Essa receita de bolo, ela não existe. Não, decididamente não. É muito customizado, é muito negócio a negócio, né? E o setor atacadista, por exemplo, ele é prestador de serviço. Né? Ele não produz nada. Então, eu fico vendo, né, essa questão das relações. Nesse momento onde as pessoas não puderam ir visitar os seus clientes, nem os fornecedores aos seus clientes, nem os atacadistas aos seus próprios clientes,
a gente vê o tanto que as relações são importantes, o tanto Uhum. que fez diferença, fez muita diferença esse relacionamento, por mais que tenham processos digitalizados já em andamento, como o relacionamento fez diferença. Eu fiz uma pesquisa no setor, no começo da pandemia, e alguns grandes empresários falaram comigo, Juliana, a indústria, tem algumas indústrias que estão com tanto medo de perder espaço, que às vezes chegam aqui no meu depósito, deixam os produtos e vão embora. Eles deixam e vão embora, com medo de eu não querer receber. Entendi. Eu tive algumas respostas do tipo, eu sou atacadista, eu fiquei com medo do meu cliente não receber, do meu cliente não comprar mais. Muito antes, pelo contrário, eu tive clientes que anteciparam seus pagamentos para garantir que o produto chegasse na empresa Uhum. deles. Então, o tanto que esse relacionamento realmente é tão importante nesse momento, que ok, tudo bem, muitas relações, muitas transações são feitas de forma digital, mas o relacionamento. E para mim, Determinante, né? eu já li algumas coisas dizendo que, ok, estamos na era 4.0. A era 5.0 vai ser a era do relacionamento. Olha, faz muito sentido, viu, Ju? Porque são as ondas, né? Estamos numa onda forte tecnológica agora, a gente tem que puxar o tempo todo para essa humanização, que é o que estamos tentando transmitir aqui, mas existe um risco de desprender um pouco. E aí vai chegar um momento que vai ter que amarrar de novo. Vai ter que amarrar de novo, não tem como ser diferente. Não tem, as coisas não funcionam de outra forma se não for assim, por relacionamento, por empatia, por entendimento, por compartilhar, por dividir, não tem como funcionar diferente disso, né? Teria inúmeros exemplos aqui. Recentemente fizemos uma outra live também falando das novas competências, atrelando a esse assunto Uhum, que estamos falando, né? uhum. Então, como já falamos, o aprender, desaprender e reaprender o tempo todo, sem bloqueios, sem paradigmas, sem resistências, né? A capacidade de adaptação, e aí você até mencionou, é Darwin, né? E tudo isso são coisas que não são novas, né? Fala, poxa, não está chovendo molhado, há anos eu ouço falar nisso, mas agora está sendo colocado em prova. Agora é o momento de colocar em prova isso daí. Você tem que transformar, tem que adaptar, tem que mudar e rápido, senão você vai ficando para trás, né? A curiosidade é uma coisa que tem que ser muito semeada, muito plantada, e não pode ser confundida com você ser enxerido, com você ser... não é aquela futrica, não é isso. É a curiosidade genuína. Saber, olha que curioso, um pequeno exemplo. Recentemente meu filho começou numa nova empresa. E aí tinha aquele distanciamento, aquela coisa toda louca, aquela integração meio diferente, né? Mesas Na bem pandemia? separadas. Na pandemia? Na pandemia. Uhum. Começou há 2 semanas. E presencial, com todos os critérios, mesas muito afastadas. Então, é uma integração mais fria, né? Porque antes as pessoas ficavam próximas. Fulano, não sei o quê, vamos tomar um café e tal. E agora não, você chega, senta no seu lugarzinho, o outro fica lá do outro lado e tal. E aí a empresa está oferecendo o teste de Covid. Através de uma parceria e tal. Aí meu filho fez e aquele andar disperso, aí alguém falou, olha, gente, chegou o teste. Ah, chegou? Ah, então eu vou lá. Ele falou, não, deixa eu ver, qual que é o seu nome, que eu já vejo aqui para você se chegou. E ele falou, e os meus filhos não gostam de falar o bem-venho, que eles acham muito complicado. Então, Pedro Henrique B. de Oliveira. O cara falou Uhum. assim, mas o que é esse B? Olha que curiosidade interessante, né? Quem perguntaria, o que é esse B ponto, né? Ele, bem-venho, então não sei o que, fez toda a ligação, não sei o que, me conheceu no passado, enfim, foi meu candidato lá atrás e tudo. Enfim, já gerou uma empatia, olha que bacana, Ju, já gerou uma conexão ali em perguntar o que era o B ponto, né? Então, Ou a seja, somos curiosidade terrenos bem férteis. canalizada é boa, né? Somos terrenos férteis, né? Por uma simples B ponto, você já viu que já criou um laço, né? Não sei se pelo momento de tanta, né? Como é que eu vou dizer isso? Está todo mundo tão separado e qualquer coisinha já é um motivo para de se É fato, eu acho apegar. que pode ser isso, um pouco de carência, né?
um pouco de Sim. carência. Acho que pode ser mesmo, viu, Ju? Acho que estamos aí num momento um pouquinho carentes, né? É. O A Eduardo está curiosidade falando por aqui. último... Diga. Não, pode falar, isso aí, ia falar Não, o que ele a está última dizendo aqui é competência. as grandes descobertas da humanidade começam com uma mera curiosidade. Muito bom, muito bom. É isso mesmo. Então, sejamos curiosos, né? Sejamos curiosos. Eu sou uma inquieta. Eu confesso que eu sou uma inquieta. E eu acho que um dos pontos também, eu não sei se você vai tratar aí nessas suas competências, a questão da resiliência, né, Glaucia? Sim, sim. Estamos vivenciando isso, né? Um dia de cada vez, com esperança de tempos melhores, né? Que a gente ainda não sabe o que está por vir, a gente tem alguns direcionamentos, aí, curiosidade sempre. Exatamente. Muito bem, minha querida. Olha, tem tanta coisa que a gente pensa, né? Empenho constante nas inovações, busca pela eficiência, análise criteriosa do que deve mudar na cultura para automatizar os processos, até mesmo para ganhar velocidade nesse atendimento. Concorda? Plenamente, plenamente, né? A transformação Eu fico digital... aqui com os meus. Eu fico com os meus. Eu também estou com a minha colinha aqui. Mas a essência da transformação digital, já sabemos que são as pessoas, né? E é a transformação cultural, né? A gente só vai chegar nisso com a transformação cultural, né? E aí, o que você me fala das empresas familiares? É muito interessante. O Brasil é uma riqueza, né, Ju? O Brasil é uma riqueza, viu? Aqui a gente tem tudo, né? A gente tem absolutamente todos os modelos, né? Nós temos empresas super, hiper high-tech, né? De ponta desenvolvimento, e nós temos a empresa familiar que vem no modelo diferente e funcionando. Né? Sim. E funcionando. Precisa virar essa empresa de ponta cabeça. Não. Olha, eu acho que não é o caso, né? Porque eles não vão saber nem por onde começar. Aqui estamos falando talvez de ajustes, de adaptações, né? Não sei como a nova geração está vendo isso, né? Como vai ser a sucessão dessa família. Isso é muito importante. Na ABAD a gente tem o grupo dos sucessores, e é muito rico aquilo, né, Ju? É muito rico. É a ABAD jovem. Temos a felicidade de ter uma geração de muito sucesso, que fez um resultado incrível, que plantou coisas com um legado assim, maravilhoso, e temos os sucessores que estão muito de olho nessa transformação, né? Que estão com esse olhar. Algumas empresas eu acho que ficarão, porque não tem nem sucessores, ou seja, os filhos não se interessam em perpetuar, em continuar um negócio. Isso é uma realidade. Aqueles que tiverem felicidade de terem sucessores com esse olhar, puxa, é um momento muito bom, muito positivo, muito rico, né? Mas nós temos de eu tudo, tenho visto, né, acho que é bem isso. Eu acho que lá no setor atacadista, né, nessa pesquisa que eu fiz, eu vi muito claramente isso. Os filhos convencendo os pais da necessidade desse investimento tecnológico. E já começando, né? Pegando a bagagem, a liderança do construtor, né? Da cabeça, né? Que tem a cultura, ele tem a cultura da empresa, se aliando ao jovem, né? Que tem esse propósito. É bem isso, né? Eu acho que é um universo que dá para a gente resumir bem isso. É uma liderança de muito tempo, que vem um jovem, né? Os dois se complementam. E exato. como elas estão indo, mudando realmente a cultura e entrando nesse processo de transformação. Exato, é verdade. Eu acho que só a abertura de pensar no diferente já é um grande passo, né? É um grande passo. Vamos imaginar como seria, né? O que a gente pode mudar, o que a gente pode transformar, como a gente pode adaptar, né? E evidências é o que não faltam, né? Agora para motivar essas mudanças. Receitinha. Tem receitinha?
Você tem alguma Não. receitinha? Use Não existe protetor solar. receita. Muito boa essa receitinha. É, Não tem, Ju, difícil. Cada caso é um caso, né? Algumas coisas são muito evidentes. Autoconhecimento, né? Que seria o último ponto aqui que eu ia comentar com você. Outra coisa que a gente fala há anos, agora é determinante. Você tem que se conhecer, você tem que saber as suas reações, o que você gosta, o que você não gosta, o seu tempo de adaptação. Que ambientes te favorece, que ambientes você é produtivo, que ambientes morro em ponta de faca, não vai funcionar, né, para você. Quais são as suas blindagens, quais são os seus hobbies, quais são as suas carreiras possíveis. Ninguém vai ficar na mesma carreira por 80 anos, lembra? Agora você não acaba a carreira com 50, você acaba com 80, você tem que trabalhar até 80, né? Por prazer e por necessidade, né? Na maioria dos casos. E como que você se transforma, como você transforma a sua carreira para continuar sendo produtivo com as suas habilidades, as suas competências. Por mais que você goste do que você faz, não dá para fazer aquilo por 60, 70 anos, né? Tem que se reinventar. Então, acho que muitas reflexões, né? Pensar muito sobre isso. A gente tem aí, como você falou, disponível um mar de informações, de cursos, de recapacitação. Procurar aquilo que te atende, aquilo que te faz repensar, né? Modelos e trazer contribuições. você está falando aí da questão do CPF, né? Da pessoa enquanto indivíduo, aquilo que ele gosta, aquilo que ele pretende. Eu acredito que eu possa abrir um pouco para o CNPJ, né? O tanto que as empresas vão ter que também se revisitar, né? Nas suas missões, nos seus valores, né? Missão, visão, valor, para que realmente o cliente, seja interno ou externo, entendam o seu interesse genuíno na causa dele. Diversidade, né, Ju? Falando nisso, me veio a lembrança, a diversidade, né? Agora é inaceitável uma empresa que não trabalhe dentro do modelo de diversidade, não consegue atrair talentos se você não tem isso na prática, né? Não é só no discurso, né? Não, Por isso que eu não falo que tem que adianta ser pôr na muito parede. genuíno. Não Tem que adianta ser pôr na genuíno. parede. Não, mas as redes sociais hoje não deixam ficar disfarçado, não, viu? A coisa desponta, né? As máscaras caíram, casos né? aí, tem visto umas vergonhas alheias aí, né? Em termos de de situações aí que estão constrangindo um pouco as empresas, porque não adianta, fica evidente, né? E aí a pessoa vai lá e posta, e olha, aconteceu, falou isso, na verdade foi aquilo, e papapá, e aí tem que vai tentando se desculpar, vai ficando pior, então é melhor já fazer certo da raiz, né? Já assume que tem que fazer certo da raiz, né? Porque senão virá à tona. Exato. Querido, nós estamos chegando já ao final da nossa conversa, infelizmente, porque o Instagram Passou ele tem rápido. disso. É o que eu falo, o assunto, ele tem muita coisa para ser falada, muita coisa neste momento de mudança. Né? O que é preciso fazer, aonde é preciso investir, o que pode ser feito, que não tem receita de bolo, que é acerto e erro e tentativas, né? Até você conseguir chegar. E eu acho que né, assim, vamos ver onde é que nós vamos chegar, né? Eu acredito que esse interesse, as relações, o que vão ficar serão as relações genuínas. O interesse real Certamente. pelo seu cliente. Né? Pelo seu cliente interno, É isso tanto mesmo. externo. Olha, entrou uma queridona agora que eu estou olhando aqui embaixo, a Marisa. Beijo, Marisa. Não tem problema que entrou agora no fim, depois você vê. Tô vendo Vai agora estar no nosso IGTV. Entrou uma queridona aqui. Adoro, adoro. Querida, então, queria te agradecer muito. Queria suas palavras finais. Você como uma expert e hunter Fortec. Imagina, quem me dera, Ju, a gente está aprendendo todo dia, né? Quem me dera, viu? Olha, esse aprender, desaprender e reaprender na área de recrutamento e seleção não podia ter um exemplo mais claro do que isso, viu? Estamos aí num movimento de muita transformação.
Quero agradecer demais seu convite, super agradável a conversa, agradecer quem pôde estar conosco, quem não pôde ter a oportunidade, né, através do vídeo. E o que precisarem, InterHunter, Hunter Fortec, estamos à disposição. Em nome da InterHunter, né, do grupo da nossa equipe também, Carlos Lacerda, Joana, toda a equipe de consultores, agradecemos muito aí pela oportunidade, viu? Espero que tenhamos outras possibilidades de trocar conteúdos. É só a gente proporcionar esse momento, porque precisamos discutir. Eu acho que nós temos o dever social de falar sobre esses assuntos, porque tem muita gente muito angustiada. Então, são momentos, eu acho que, para a gente colocar o que a gente acredita. Né? E pode ajudar alguém, né? Eu acho que esse é o papel nosso no momento desse. Isso mesmo. É isso? Querida? Perfeito, Ju. Muito obrigada. Eu Vai que agradeço, ficar no IGTV. viu? Você é sensacional. Imagina. Tranquila, leve, direta. Uma Deu paulistinha danada. uma sinergia muito boa. É o que eu digo. Faltou só o pãozinho de queijo, hein? Exatamente, é que eu falo, um bate-papo sentada na cozinha tomando café com pão de queijo. Com gente competente, que tem conteúdo. Te agradeço muito, viu? Obrigada, viu, Ju? Até breve. Se Deus quiser. Beijo. Muito obrigada. Tchau, Obrigada. Marcela, Alexandre, todo mundo que esteve junto. Obrigada. Tchau, Marcelo. Tchau, Giovana. Tchau, adorei vocês. Tá Obrigada também. pela participação. Isso mesmo. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Uma boa tarde. Beijo. Beijo. Obrigada. Tchau, tchau.